Hoje, vemos que muitos discípulos abandonaram Jesus porque acharam o seu discurso muito duro. Foi o que ouvimos no Evangelho. E Jesus não arredou o pé do seu discurso. Só faltou dizer: olha, a minha doutrina é essa. Quem não quiser, porta da rua, serventia da casa. Virou-se para os apóstolos e disse: e vós, também quereis ir? E Pedro disse: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Isso é o que a igreja ensina. Palavras de vida eterna. Que está convencida da excelência da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja tem não só o direito, mas o grave dever de ensinar essa doutrina conforme de Jesus a recebeu, sem adaptar aos tempos modernos, sem torná-la mais palatável aos homens e mulheres do século XXI. E o catolicismo é assim: quem quiser bem, quem não quiser, escolha a religião que quer. Mas aqui, a banda toca desse jeito. Não oprimimos ninguém. Entendemos que quem se aproxima da igreja quer viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. É curioso que hoje as pessoas já ficam escandalizadas porque nós vivemos numa sociedade de gente ultrassensível, a sociedade de pessoas que só têm direitos, que são vítimas, que não têm deveres, que não têm coragem, que não têm brio. Se escandalizam porque nós colocamos regras, por exemplo, para o apadrinhamento de crianças. E as pessoas que estão vivendo de modo irregular, querem porque querem ser os padrinhos. Ou seja, a igreja que se adapte a mim. Quem pensa assim, seja o pai, a mãe ou o padrinho, não entendeu nada do cristianismo. Hoje, nós vemos na leitura esse bordão que virou canção na igreja. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa deve ser a sua decisão. Você e sua casa servir ao Senhor. Agora, do jeito do Senhor e não do seu jeito. Eu quero perguntar a você qual é o maior ato de amor de Deus. E antes que alguém diga que foi a morte de Jesus por nós, eu lhe digo que tem algo que vem antes. Pense. Será que foi a criação das flores para agradar os nossos olhos? Isso é um ato de amor. Ou da música para agradar os nossos ouvidos, também é amor. Ou da comida para agradar o nosso paladar, que aliás é tão boa que nos engorda, né? Quem tem alguma opinião, algum palpite? Qual o maior ato do amor de Deus? Um de cada vez. A criação. Quem falou? Minha filha, você tem um bombom que vai ganhar no final da missa. Pode me cobrar.
A criação, sabem por quê? Porque o que nós fizemos antes de nascer? Não é assim que a alma vem de Deus? O que a gente fez para merecer ser tirado do nada? A própria criação da alma, Deus criou, sem mérito nenhum de ninguém, gratuitamente, e nos coloca nesse mundo lindo, maravilhoso, de belas praias. Quem é nordestino aqui? Levanta a mão. Nossa, quanta gente infeliz na igreja. As praias mais belas. Tá, tudo bom, carioca? Ilha Grande é bacana ali, Arraial do Cabo, Cabo Frio, vamos lá. Temos tanta coisa linda. Cachoeiras. Esse céu azul, adoro olhar para o céu, descansa a minha vista. Então, tudo isso Deus nos dá, inclusive a boa comida, o bobó, o vatapá, a lasanha. Tudo vem de Deus. O amor que vocês sentiram, e todos nós pelo Zé Carlos, isso vem de Deus. Então, meus irmãos, olha quanto mimo que a vida tem. Agora, há quem acha a vida ruim. Questão de foco. A vida em si é boa. E nós podemos aprender, essa é a boa notícia, a ver a vida pelo lado bom. Pois bem, nós temos, óbvio, a encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus, com a consequente vitória sobre o pecado e a morte, como um ato de grande amor. Mas vamos lá, uma vez que criar, que dar a vida é o maior ato de amor, vejam que interessante. Deus convida o homem e a mulher a participarem dessa que é a sua maior nota, o amor. E aí está a resposta à pergunta: por que Deus criou homem e mulher? Biologicamente é só homem e mulher. É XX e XY no genoma. Tudo o resto é invenção humana. Todo o resto. O ser humano tem a liberdade que Deus deu de fazer o que quiser com a sua vida. Nos convida a usar essa liberdade para ganhar o céu, porque o céu está lá esperando os bons, como o inferno está aceso, esperando os maus. A religião não força ninguém. Jesus não força ninguém. A decisão de segui-lo é completamente livre. E aí, nós anunciamos a verdade, como ela é. A Igreja Católica é a igreja da verdade. Não é a igreja da opinião de um papa, de um santo. Os santos, os teólogos, eles, a partir da verdade, vêm com seus ensinamentos e com seu testemunho, provar que é a verdade, conforme ensinada pela igreja, o melhor para o homem. Vem enriquecer essa verdade, mas não alterá-la. Vejam, Deus poderia ter gerado só homens, ou só mulheres, ou seres assexuados. Mas Ele cria homem e mulher para a procriação, para gerar vida. E aí vejam que linda que é a vocação matrimonial. O tema da segunda leitura.
O casal coopera com Deus na transmissão da vida. Co em latim quer dizer junto, operare quer dizer trabalhar. Então Deus quer que uma nova vida venha ao mundo através do pacto de amor entre um homem e uma mulher. Não é depois de uma balada regada a vodka e a noitada no motel, não. Só a união sexual entre homem e mulher pode gerar vida, e por isso, caríssimos, a homossexualidade está desordenada. E a cultura moderna fomenta isso. E o que é pior, a ideologia de gênero diz que sexualidade é uma construção cultural. Ah, caramba, vão estudar, pelo amor de Deus, biologia. Isso é básico. Não é construção. Vem assim de fábrica. Cada um faça da sua vida o que quiser, mas não vamos deformar a verdade biológica, os fatos, por conta das decisões de A, B ou C, com relação às suas vidas. Agora, em que pese ser uma desordem, biblicamente falando, não por isso um cristão pode desrespeitar uma pessoa que tem essa orientação. Seria pecado contra a caridade. Ter preconceito é pecado contra a caridade. E aqui eu estou deixando claro que a igreja não é homofóbica, o cristianismo não é homofóbico, como somos acusados aí fora, porque nós recepcionamos todas as pessoas, independentemente de serem pecadoras ou santas, independentemente das suas escolhas. É muita leviandade dizer isso. Agora a gente ouve esse tipo de crítica da boca de pessoas que não conhecem o catecismo da igreja, que não conhecem a Sagrada Escritura. E eu sinceramente não levo em conta o que dizem os ignorantes. Tenho respeito pelo ignorante, mas me ensurdeço. Tá? Então, este amor, conforme o projeto de Deus, requer unidade e indissolubilidade, conforme reza o cânon 1056 do Código de Direito Canônico, que é o código de leis que rege a vida na igreja. As propriedades essenciais do matrimônio são a unidade e a indissolubilidade, que no matrimônio cristão recebe firmeza especial em virtude do sacramento. Está lá, no cânon 1056. Ou seja, o que é a unidade? Monogamia. É o marido com essa mulher com esse marido, e a indissolubilidade manda que seja por toda a vida. Não é igual a poesia de Vinícius de Moraes, muito linda no início, mas que tem um final trágico. Quem aqui não conhece o soneto de fidelidade? Em tudo a ti serei atento, antes e quanto aos eles sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, de ti se encante mais meu pensamento. E por aí vai, até chegar na grande falácia. Falando do amor, ele diz, que seja imortal enquanto dure. Cara, hello, Vinícius de Moraes. Está falando de quê? De um círculo quadrado? Por quê? Porque se o amor tem prazo de validade, ele não é imortal. Faço o desenho? Quem quiser eu faço o desenho no final da missa. Agora, por que ele diz isso? Porque era um mulherengo inveterado, desculpa aí. Pega a biografia dele e vê. Meus irmãos, existe uma diferença entre gostar e amar. E eu falo isso em toda homilia matrimonial. Quem gosta quer ser feliz às custas do outro. Quem ama quer fazer o outro feliz. Gostar é egoísta e amar é altruísta. Altruísmo quer dizer o quê?
Raiz latina, alter, outro. É foco no outro. Isso é próprio do amor cristão. Agora, você pode amar e gostar. Ótimo se você ama e gosta. Mas o amor só brota, só aparece ali onde eu não gosto. E faço. Eu não gosto de limpar bumbum de bebê. Mas eu sou pai e tenho que limpar o bumbum do meu filho aqui. Eu preferiria estar no futebol, mas sou pai. Estou ajudando meu filho na tarefa escolar. Então isso choca uma sociedade que é hedonista. Hedonê em grego quer dizer prazer. Sociedade moderna quer saber de prazer. Se embora, pubar, beber, cair, levantar, é isso. Está todo mundo louco. Beba, mas sem cair e levantar. Sem se embriagar. Então isso é o que vem apodrecendo a humanidade. Então quer se casar? Põe na sua cabeça, você não vai se casar para ser feliz. Você vai se casar para fazer o outro feliz. Porque aí a sua mulher também tem essa mesma obrigação e os dois vão ser felizes. Eu gosto de dar esse exemplo. Amor, vamos para o cinema hoje ver aquele filme que você quer? Não, meu bem, vamos ver o que você quer. Ah, mas o filme que eu queria a gente já viu ontem, não tem problema a gente ver de novo. Não, a gente vai ver o que você quer. Não, o que você quer, olha a briga boa. Ao contrário. Ah? E aí, não perca de vista aquilo que é o aspecto mais importante do matrimônio, da vida familiar. Case-se para levar o outro para o céu. E aí, Marlene, eu queria lhe parabenizar, porque aquilo que você falou aqui entre lágrimas na missa de corpo presente do José Carlos, ainda que você não tenha preparado nenhum discurso, como você falou, tocou os corações das pessoas. Quando você disse que cumpri minha missão, ajudei meu esposo a ir para o céu. Viralizou. Fizeram um Canva com essa frase. Muitos casais não estão entendendo isso. Também eu falo na homilia matrimonial. O marido tem que ser ponte para a mulher ir para o céu. A mulher tem que ser ponte para o marido ir para o céu. Os pais têm que ser ponte para os filhos irem para o céu. E essa família é ponte para que outros vão para o céu. Esse é o nosso grande desafio. A santificação. Eu vi também um testemunho que me mandaram de uma mulher de muita caminhada, de vida consagrada, que estava consolando as outras pessoas quando o esposo morreu, dizendo: gente, nós nascemos para isso. Eu, meu marido, a minha família viveu para este momento. Nós estamos entregando o meu esposo para Deus, para a Virgem Maria. Como eu vou ficar desconsolado? Como meu coração vai ficar destroçado? E por isso nós precisamos, a partir dos elementos da fé, mostrar isso para a sociedade. O consolo da nossa fé, a firmeza. Agora a gente vê cristãos que ficam arrasados com qualquer coisa, ficam arrasados, prostrados. Ah, peraí. Pelo amor de Deus, eu não estou negando as emoções, e eu tenho autoridade para falar, porque eu só não perdi meu irmão, o único parente vivo de sangue que eu tenho. Mas eu já digo a vocês aqui, se ele for na minha frente, vou chorar, não tem problema de abraçar o caixão. Se sentir vontade de urrar, eu vou urrar nessa hora. Porque a gente precisa desse descarrego, cada um reage de um jeito. Eu sou do tipo que urro, mas vai ter gente que vai sofrer calada. Agora eu posso garantir que vai ser um choro consolado. Meu mundo não vai cair, a vida vai seguir, porque graças a Deus o meu irmão é convertido. E nesse sentido eu me dou por satisfeito de ter cumprido a minha missão, como você falou, a partir do momento que eu me converti. Colaborei na conversão do meu pai morreu na graça de Deus, minha mãe já tinha falecido antes, mas por causa
do testemunho da sogra do meu irmão também morreu na paz porque recebeu o sacramento da unção. Eu não me lembrei, meu pai, a gente era católico meia boca. Ela sim. E aí vejam a importância do apostolado, vejam o bem que se pode fazer a uma família, dar esse consolo, esse conforto, porque você se deu o trabalho de chamar o padre, de ir lá buscar o padre, sabendo que as pessoas nessa hora ficam atarantadas. Agora, se você não sabe nem que existe esse sacramento, não sabe para que ele serve, vai fazer o quê? E por isso o meu discurso ferrenho contra essa ignorância que nos assola. E por isso esta capelania investe maximamente em formação de todo tipo. Porque ninguém ama o que não conhece. Ninguém vai amar a Deus nem a igreja se não conhecer. Então esse é o grande objetivo. Levar para o céu. Que lindo esse testemunho dessa mulher, dizendo isso, frase que impactou todo mundo. Nós vivemos para este momento. Agora, a morte é temida. Como assim, católico, você vai temer a morte? É sinal de que você não tem convicção, que a verdadeira vida começa ali. É sinal de que você não acredita na ressurreição. É sinal de que você não acredita que o porvir é muito melhor do que essa vida. Ou é sinal de que você não está preparado para morrer. E por isso Santo Afonso Maria de Ligório escreveu um livro dessa grossura, Preparação para a Morte. É para isso que nós devemos nos preparar. Ai meu Deus, que visão fúnebre. Isso é o mundo pagão que diz que nós somos pessimistas, que a nossa teologia é sorumbática. Por quê? Porque nós falamos o discurso do sacrifício, o discurso da cruz, porque sem sacrifício, sem a cruz não existe amor. Portanto, o nosso discurso é a cruz em função do amor, não a cruz por uma loucura psiquiátrica, por um gosto desordenado pelo sofrimento, isso é doença. Agora, quantas pessoas acolhem esse discurso dos ignorantes, da plebe ignara, com todo respeito a ela, porque são pessoas dignas de respeito e amor da nossa parte, mas que estão falando tanta bobagem, infectando as cabeças dos nossos. Então hoje a gente vê essa irresponsabilidade sexual que leva ao aborto. Na sociedade hedonista se fala de poliamor, imagina, poliamor, quer fazer 5, 2 homens e 3 mulheres, vamos viver aqui uma vida familiar? Agora não é poliamor não, é polidepravação, porque o fundamento dessas uniões, na maioria das vezes é sexo, tá? Querem orgias todo dia. Corta a sexualidade. Vamos fazer um exercício aqui. Eu quero ver se todo mundo ficando paraplégico, se continua esse poliamor. Ou se pelo menos 2. Tive a oportunidade de conversar com uma moça, muito amiga minha, que defendendo essa bandeira, né, do sexo, que é o ingrediente principal do casamento na mentalidade moderna, eu falei, vem cá, se seu marido perder a potência sexual, como é que fica? Se ele adoecer, ah padre, eu sinto muito, mas eu vou contratar uma cuidadora, alguém, e vou tocar a minha vida. Que tal? Eu falei, olha, eu torço para que não seja você a que vai perder a potência sexual, porque senão você tem que dar a ele o mesmo direito. E aí eu quero ver como é que você vai se sentir. A incapacidade de se colocar no lugar do outro é um dos males do mundo moderno, a falta de compaixão. Lembrando que empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro, é um dos ingredientes da chamada inteligência emocional. Então, quem não é empático é emocionalmente burro. Já peguei jovens no confessionário falando que estão num trisal. O que é o trisal? Um rapaz, normalmente é o pegador, com 2 meninas. Foi o que eu já peguei no confessionário até hoje. Mas eu escutei uma reportagem na CBN falando disso, desse modismo. E aí a
repórter falou: que bom que as pessoas estão abrindo as suas cabeças. Só rindo para não chorar. E eu quero falar para os jovens que me escutam aqui. Querido jovem, menino ou menina, namoro só faz sentido se apontar para noivado e casamento, ok? Não tem esse negócio de, não, eu escutei isso na minha época, antes de ser padre. Não, é bom namorar bastante, chegar experiente ao casamento. Experiente em quê? Uma vez que, hoje em dia, os jovens todos estão tendo acesso a sexo, experiente em promiscuidade sexual, experiente no gostar, enquanto está legal a relação, eu estou com essa aqui, não está legal, eu vou e troco. Que treinamento é esse para o sacramento do matrimônio que pressupõe unidade e indissolubilidade? Então nós temos que cortar essa cultura na raiz, mas isso é escândalo, é absurdo. Os pais acham, não, é normal namorar a partir dos 14, 15 anos. Não é. Desculpa aí, não é. Por quê? Eu já vi esse filme. Começa a namorar ali aos 12, quando chega aos 20, está todo mundo, e aí, vai casar ou não vai casar? 8 anos já junto. Casa sem estrutura mínima. E o casamento dali a pouco está acabando. Os jovens acabam expostos, justo na adolescência, quando os hormônios estão lá em cima, à sexualidade precoce. Por isso, tanta adolescente grávida. E eu escutei que aqui em Brasília aconteceu, numa bela mansão do Lago Sul, uma orgia sexual de adolescentes, quando os pais viajaram. Agora, quem são os pais? Os que dizem que pode trazer a namorada para dentro de casa. Eu dou camisinha para o meu filho, porque o mundo está assim, né, padre? Fazer o quê? Tem que proteger. Em que mundo você vive, minha mãe? De que planeta você vem? Não é do planeta Cristo, eu posso lhe garantir. Porque isso não é discurso decente de um pai católico. E se entrar para esse discurso, não diga que é católico, não. Não queime o filme dos bons católicos, não. Porque é graças a esse tipo de gente, com todo respeito devido enquanto gente, que a igreja, às vezes, tem a reputação de ser um ninho de gente hipócrita. Esses não respondem pela igreja, porque não podem se dizer católicos com esse tipo de mentalidade. Católico não pensa com o mundo. Então, hoje o discurso da castidade choca. Eu cresci ouvindo que o cabra macho é o pegador. Antigamente os pais levavam os filhos para os bordéis, para ver se era macho mesmo. Olha aí. Que absurdo. Que horror. Ainda bem que o meu pai pensava diferente. Nunca fez isso. Nem comigo, nem com meu irmão. E o que eu posso dizer para vocês é que todos os Dom Juans que eu conheci, está tudo na segunda, na terceira mulher, pagando 2, 3 pensões alimentícias, por causa desse sexo livre. Tá? Meu irmão só teve uma namorada, se casou com ela. Ele foi o primeiro namorado dela, ela a primeira namorada dele. Começou aos 18 anos, porque estava entrando na faculdade, dali a pouco poderia noivar e casar. Eu comecei tarde, aos 22. Era mais exigente. Não que meu irmão achou uma pessoa maravilhosa para se casar, né? Mas aí eu digo, macho é o que guarda a castidade. Porque pegar, o cachorro pega, o cavalo pega, a capivara pega. Agora, engraçado, só na época do cio. E o ser humano não, parece que vive no cio. A sociedade moderna, que não sabe vender uma cerveja sem uma mulher seminua do lado, leva a isso. Leia o livro de Pamela Paul, jornalista que não agita nenhuma bandeira religiosa, se intitula Pornificados, para verem os malefícios da pornografia, dessa sexualização da sociedade.
Bento XVI diz que a crise moderna é uma crise de virtudes, uma crise de santidade. Caríssimos jovens, vão encher a cabeça de cultura em vez de ficarem trocando de namorados. Vai estudar um inglês ou a informática, isso sim vai pesar no seu currículo, porque hoje tem muita gente aí com canudinho na mão e desempregada porque currículo pobre. Mas o currículo de namoro é riquíssimo. E aí? Por favor, não estou aqui delimitando a idade. Você só pode namorar aos 18 anos. Antigamente as mulheres começavam bem novas. Eu tenho uma tia que se casou aos 16. Mas a cabeça era outra. A educação era outra. Ninguém pode dizer ao coração de ninguém, olha, não está na hora. Eu estou fazendo uma sensibilização para que todos possam ponderar. Será que vale a pena investir esse tempo? Entrar num turbilhão emocional? Eu já peguei jovens que se mataram por causa de traição de namorado, de namorada. Olha aí. Então é isso que está em questão. Essa conscientização da seriedade do casamento, da seriedade do amor. Porque senão a gente reforça a cultura egoísta do gostar. Essa cultura fomenta a troca de parceiros, vai contra a cultura do matrimônio indissolúvel, conforme nós ensinamos. E aí vai reforçando a ideia de uma dependência emocional. As pessoas hoje dependem de outros para serem felizes. A mulher chegou aos 30, não conseguiu casar, ela começa a ficar louca, subindo pelas paredes. Homens também. Espera aí, existem outras vocações. Você já parou para pensar que pode ser que você ainda não emplacou um namoro porque Deus lhe chama a ser padre, a ser freira, a ser leigo consagrado? Eu posso dizer para vocês, sou extremamente feliz como padre. Nunca fez parte do meu projeto de vida. Foi pura graça de Deus, parte de vários acontecimentos da minha vida. E eu, se soubesse que era tão bom, eu teria sido padre mais cedo. Eu suspiro com Santo Agostinho, Senhor, tarde te amei. O que eu posso dizer para vocês é isso. Com Deus sempre o produto é melhor do que a encomenda. Agora, abrir-se para a vontade de Deus me custou. Demorou eu entender. Eu li uma mensagem da Nossa Senhora um dia, que dizia: meus filhos, Deus tem um projeto maravilhoso para as vossas vidas. Abri os vossos corações, depositai-os sobre o altar. Porque assim, fazendo a vontade do Senhor, serei sumamente feliz. Mais ou menos essa a mensagem que ela ditou lá em Medjugorje, onde supostamente a Virgem Maria aparece. Eu acreditava nessas aparições, procurava cumprir os desejos de Nossa Senhora cada mês quando eu li a mensagem. Quando chegou nessa eu empaquei, porque eu falei para Deus, não, peraí, isso aqui não posso fazer. Se o Senhor me chamar para ser padre, Deus me livre, foi o que eu falei. Tinha pânico da ideia, pânico. Só que um dia, como eu estava na caminhada da oração, e como me incomodava essa incapacidade de me oferecer a Deus, para que Ele fizesse a sua vontade na minha vida, como eu estava aferrado ao meu projeto, de trabalhar numa grande multinacional, ter grana, viajar o mundo, ser famoso, eu não conseguia fazer essa entrega. E aí um dia depois da oração, Deus como que olhou para mim dizendo: rapaz, você é muito miúdo. Você não acredita que eu sou onisciente, onipotente? Se eu quiser que você seja padre, criatura, primeira coisa que eu vou fazer é mudar a sua cabeça e os seus valores, de maneira que esse vai ser o seu maior desejo. Relaxa e reza. Foi o que eu fiz. E aí? Estou aqui. Estou aqui. Pois é. Hoje tem a cultura da ficação, ficar. Católicos não ficam. Isso é coisa de gente pagã. Ficar é coisificar o outro. É tornar o outro um objeto do meu prazer. Hoje, a gente vê o fenômeno da genitalização do amor. É aquele namorado bandido que exige da namorada sexo, porque senão ele cai fora.
Minha irmã, se você tiver um namorado que vier com esse discurso para cima de você, porque é mais fácil o homem vir com esse discurso do que a mulher, mas isso vale para os dois. É o conselho que eu dou desse jeito o conselho, chuta que é macumba, mas chuta longe. Você não merece uma criatura dessa, porque só tem sexo na cabeça, e o dia que acabar a novidade sexual com você, vai procurar a secretária, vai cair fora. O professor Felipe Neri, que é das pessoas que mais entende sobre educação clássica católica no Brasil e que aplica os conhecimentos à sua vida familiar, num seminário do qual participei faz pouco tempo, tem mais ou menos um mês que ele veio aqui a Brasília, estava dizendo: os pais têm que entender que quando os filhos vão ficando adolescentes, eles têm que começar a ajudá-los a ter uma vida de intimidade com Deus. Não é intimidade com outros jovens, sim, intimidade na amizade, tudo bem, por favor. Né? Pode, começou aos 16 anos um namoro, desde que entenda que são etapas que têm que ser cumpridas até chegar ao matrimônio, para não meter os pés pelas mãos. Mas os jovens não aprendem, até porque não veem o pai fazer, até porque o pai e a mãe não sabem ter essa intimidade com Deus. Né? Então esse é um grande papel, porque hoje o que acontece? Pai e mãe ensina mãezinha do céu e mais 2, 3 orações, acha linda a criança com a mãozinha para trás, se balancando, mãezinha do céu, ai que lindo bebê, lindo. Eu sou brincalhão, tá, moçada? Educar na fé não é só isso. Vamos mostrar outras coisas. Eu dou os parabéns para João Vitor, está aqui, pai do pequeno João Lucas, que adora missa, adora assistir missa em casa. Tem uma senhora que nos assiste em Natal, Dona Zena, que eu conheci acidentalmente, hoje a gente conversa. O neto dela é uma coisa incrível, né? O quanto que gosta de missa, de programas de Deus. E aí a gente menospreza a capacidade que as nossas crianças têm de Deus e do sagrado, e aí só dá Barbie, só dá Falcon, só fala de Disney, só lê Peter Pan. Dê a Barbie, o Falcon, leve a Disney, Peter Pan, mas leia sobre a vida de Santa Teresinha. Chegue mais cedo na igreja, explique a via sacra, tenha essa paciência, pai. Porque hoje pai e mãe moderno chega, desova, desculpa a expressão, chula, pesada, mas eu quero impactar mesmo. Desova a criança na igreja, vai-se embora para o shopping, depois pega, depois da catequese. Agora, que testemunho que a criança tem em casa de arrancar rabo, de humilhação mútua, de violência, inclusive com as próprias crianças, de falta de paciência. Que testemunho é esse? Como é que vai se encantar pelo cristianismo, pela fé? Não vai. Aí chega aos 14 anos, aí leva lá para a catequese de novo, puras obrigações. Não brota do amor essa fé. Bom, menos mal que deram a primeira comunhão e a crisma, mas eu pergunto a vocês, lhes parece coerente isso? Não é. Então a gente tem que mudar a mentalidade. Agora isso só é possível através de uma conversão. Agora quantas pessoas escutam homilias, leem livros espirituais, leem a Bíblia e não mudam nada, continuam do mesmo jeito, pensam como o mundo? Não! A cultura moderna favorece a luxúria. Revista Marie Claire é uma revista pornográfica, me perdoem. Revista nova. Eu falo porque quando vou à podóloga, a gente pega essas revistas, eu vou falar para vocês, desculpem aqui, mas eu tenho que falar. Manchetes, né, de reportagens aí da Marie Claire. Conheci a minha melhor amiga num menage é sexo entre 3 pessoas. Garotos de programa Manual da Usuária. Só cito essas duas para vocês verem o tipo de lixo. Agora, a mulher não, mas tem muita coisa boa aqui, interessante. Eu não discuto isso não. Agora, o diabo vai trabalhar a curiosidade, você vai ler uma reportagem dessa e aí o veneno de Satanás entra. E daqui a pouco é você que está curiosa para conhecer um garoto de programa e para viver aquelas aventuras que contam ali. Puro lixo. E aí, o que dizer das novelas da Globo Lixo?
Essa emissora não é digna de um católico. Boicote essa porcaria. Aquilo ali é contra a cultura, em forma de mídia. Agora a criatura, dependente de entretenimento, assiste aquelas novelas do diabo que eles fabricam. Porque antigamente tinha novela muito boa. Escravizaura, Senhora, A Moreninha, baseadas em clássicos da nossa literatura. Só que essa época acabou. E tem o Big Brother, e tem católico que assiste Big Brother. Mais uma vez, não diga que é católico não, se você assiste Big Brother. Fala que você está namorando com a igreja, está pensando. É simpatizante. Mas não diz que é católico não. Gente que não tem o que fazer, que está vazia. A gente precisa sim se divertir, arrumar tempo para entretenimento. Por quê? Porque da mesma maneira que o corpo se cansa, a mente se cansa. E a gente precisa espairecer, mas com coisa boa. A alegria do cristão é o deleite no bem honesto. E como compreender então a sexualidade? Meus irmãos, o leito conjugal é um altar. Olha que coisa linda. O sexo é o eu te amo, que além de espiritual e psicológico, é também físico. Se o casal entender que o útero da mulher é o santuário de geração da vida, olha que coisa maravilhosa. Vai mudar tudo, muda a orientação da sexualidade. E quem é casado, esteja preparado para períodos de abstinência sexual. Mas hoje isso é um escândalo, vai falar disso. Aí eu pergunto a você, baseado num testemunho do professor Felipe Aquino da Canção Nova, que teve 6 filhos, um casamento estável e feliz até entregar a esposa à sepultura, a Deus, aliás, né? Sepultura nem é o discurso nosso. Ele disse, olha, minha esposa já vai, na época dessa palestra que eu vi, na 2ª recidiva de câncer. E quando o câncer vem, era um câncer ginecológico, eles não tinham relação nenhuma, por causa de quimioterapia, dos efeitos, dos remédios da radioterapia. E ele dizia, nunca procurei mulheres fora do meu casamento. E eu pergunto, você está preparado para isso? Você entende que isso pode acontecer no seu casamento a qualquer momento? Até que Deus nos livre uma tetraplegia, e aí, o ser humano vale em função de quê? Em função da mente e do coração, ou ele vale em função da genitália? Pensa bem. A castidade é possível, e há muita felicidade na castidade, e disso nós, os consagrados, padres, freiras, damos testemunho. Não se baseie no escândalo dos fracos, porque tem gente, sobretudo as pessoas moralmente depravadas, que querem que a igreja canonize o seu modo depravado de viver. Fala, olha lá, ó, o padre que tinha mulher e menino lá no Itapuã e tal, olha aí, está vendo? Esse discurso da igreja é absurdo, é impossível. Não se baseie neles, são as exceções, não são a regra. A igreja não é o que o filme Spotlight tentou mostrar. O filme se baseou em fatos, sim, tristes, chagas na vida da igreja. Mas as portas do inferno jamais prevalecerão. O joio e o trigo vão crescer juntos, no clero, no meio dos religiosos, no meio dos fiéis. Mas a igreja tem a sua essência boa, ela é santa no seu fundador, nos seus sacramentos, é santa nos seus ensinamentos, mas é pecadora nos seus membros. Vamos botar na cabeça isso. Cânon 1055, o pacto matrimonial pelo qual o homem e a mulher constituem o consórcio de toda a vida, por sua índole natural, ordenado ao bem dos cônjuges, olha para que existe o casamento, e a geração e educação da prole, entre batizados, foi por Cristo elevada à dignidade de sacramento. Bem dos cônjuges e bem da prole, você reparou? Então, casamento existe em função de procriação. Se a gente for parar para filosofar, por que Deus fez homem e mulher? Em função da vida. E aí um tem que ajudar o outro nessa criação dos filhos, e um está ali para o outro também, para o seu bem. A igreja, há um tempo, falava até de remédio da concupiscência, que é o apetite de desejo,
baseado naquele discurso de São Paulo. Quem não for capaz de viver a castidade, o celibato na castidade, que se case para não viver abrasado. Agora, a igreja não vai casar, por exemplo, quem tem só uma intenção sexual no casamento, fazer sexo de modo lícito para não pecar. E hoje existem várias falsas motivações para o casamento. Tem gente que se casa porque em casa é uma bandalheira, pai e mãe briga feito gato e cachorro, eu quero sair de casa. Ou então se é por interesse financeiro, golpe do baú, né? Se é por uma questão de admiração intelectual ou só admiração física, cuidado. Você pode achar bonito seu namorado, né, sua namorada, você tem o direito sim de admirar intelectualmente, não estou falando, isso tudo está desordenado. O que eu estou dizendo é que essas coisas podem estar presentes, porém, você tem que entrar no casamento com abertura para a vida, com desejo de querer ser pai e mãe, porque quem não quer ser pai e mãe não casa na igreja católica, não tem esse negócio, a gente não quer filhos, aqui não casa. Está na entrevista matrimonial. Então, você tem que casar para fazer o outro feliz, se ponte para o outro para o céu. Falei aqui. Matrimônio é vocação. Aí eu pergunto, os pais levam os jovens para micareta, para clube, para Disney, para tudo, mas para retiro ninguém leva. E como é que o jovem vai saber se é chamado por Deus a esse estado de vida? Como é que vai saber? São 4 vocações para os homens. Sacerdócio, vocação religiosa, matrimônio e leigo consagrado. E para as mulheres, todas essas, exceto o sacerdócio. Muitos nem sabem o que é cada uma dessas vocações. Bem-vindos à catequese da capelania, a gente aprofunda todos esses temas. Entre no site e se inscreva. Olha que interessante, Cânon 1063. Os pastores de almas, meu caso, têm a obrigação de cuidar que a própria comunidade eclesial preste assistência aos fiéis, para que o estado matrimonial se mantenha no espírito cristão e progrida na perfeição. Essa assistência deve prestar-se, sobretudo, parágrafo 1, pela pregação. O que eu estou fazendo aqui? E todos esses elementos eu vejo como importantes. A homilia está demorando um pouco mais, tá. Mas sabem vocês que vários pregadores na igreja não se portavam com cronômetro. Estou falando de Padre Antônio Vieira, o maior pregador da língua portuguesa. Estou falando de São Vicente Ferrer. Não vou abrir mão desse papel nunca. Olha aqui, a obrigação grave que eu tenho. Se o fiel da Assembleia de Deus, como eu já falei, vai para a igreja, fica 3 horas, depois volta à noite para o culto. Vai para quê? Para a escola dominical. Para quê? Para encher a cabeça de cultura. E é capaz de acordar cedo, é capaz de encaixar a visita à casa da vovó e o churrasco depois. Agora o católico não é. Então, pela pregação, pela catequese apropriada aos menores, aos jovens e adultos, mesmo pelo uso dos meios de comunicação social, com que sejam os fiéis instruídos sobre o sentido do matrimônio e o papel dos cônjuges e pais cristãos. E aí, meus irmãos, por isso aqui a gente tem o projeto Glorioso Encontro. Quem não encontrou ainda seu par, se sente que o seu chamado é para o matrimônio, entre para o projeto, porque ao longo do ano, além das orações de discernimento, de um retiro que a gente vai organizar, além da adoração ao Santíssimo, que é quando você vai perguntando a Deus se é realmente isso que Ele quer de você, tem as preparações todas para você saber se essa é a sua praia. Nós temos aqui o curso de noivos que eu abro, inclusive, para namorados, para casais casados. Peguei um casal uma vez com 20 anos de casado que veio fazer o curso e falou, nossa, quanta coisa a gente aprendeu aqui e quanta confusão a gente teria evitado se tivesse aprendido isso lá atrás. Nós estamos fazendo a nossa parte, faça a sua, saia da zona de conforto. Quando você vai se preparar? Eu posso garantir a vocês, quem é casado aqui já fez o nosso curso? Vamos ver se acidentalmente tem alguém. O nosso curso de noivos. Vocês. Pronto. Você como casada, né? Olha aí. Acrescentou muita coisa, muita novidade? Sim ou não? Olha aí, gente. Testemunho. O que um bom pai e uma boa mãe faz? Alimenta, protege, ama, ou seja, afeto, educação, moral, física. Hoje,
O exercício físico não é só para quem quer ficar bonito, não é questão estética, é questão de saúde da criança ao velho. Educação cívica, ensinar a ser cidadão, ensinar a ser patriota. E, sobretudo, educação religiosa, educar para o céu. Não é delegar a criação do seu filho para a vovó ou para a babá. Quantas crianças aí não estão no câncer aos 12, 13 anos por causa da qualidade de alimentação? Que é só pipoca, guaraná, biscoito. Tudo bem que tem pai que não sabe, mas é hora de acordar. No mundo moderno, a gente precisa saber que tudo gira em torno de dinheiro. A própria indústria alimentícia não está nem aí se o tipo de química que coloca no alimento vai lhe matar ou não. Assista um documentário chamado What the Health. Hoje está assim de programas no YouTube mostrando a qualidade de alimento ruim, o tanto de agrotóxico que vem. E aí quem quiser viver mais, tem que mudar o seu estilo de vida, a sua alimentação. E hoje, na segunda leitura, se fala da submissão da mulher ao homem, e aí as feministas dão um pulo dessa altura. E muitas mulheres católicas acham isso um absurdo. Agora sabe por quê? Porque não entendem o que é isso. Não é a mulher ser a vaca de presépio do homem, isso não é um discurso machista, porque quem não prosseguiu na leitura, não viu que mais adiante o que Jesus diz? Homem, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Ele se doou, Ele deu a sua vida pela igreja, então o homem é convidado a dar a vida pela mulher. Isso é uma submissão ou não é? É uma submissão mútua. Os casais equilibrados vivem isso. O homem é a cabeça, mas quem é o pescoço? A mulher. Vocês já viram o pescoço virar para a direita e a cabeça virar para a esquerda? Só em filme de exorcismo. Se aparecer alguém com o pescoço virando para a direita e a cabeça para a esquerda, chama o exorcista. Eu não. É porque eu não sou exorcista, senão eu iria. É isso. Uma coisa interessante que vem da biologia, que eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau. De repente, imagina, Kelder, você e Adriana. A gente vê, a igreja não esquece, está aqui na catequese, aí o prédio começa a tremer, aparece rachadura nas paredes, você começa a ouvir uns barulhos assim de umas bestas feras, que você não sabe de onde vem e tal. Aí todo mundo fica em pânico, com medo. Numa situação dessa, o que vocês imaginam? Eu vou jogar para a plateia. O Kelder vai chegar e falar, Adriana, e agora o que a gente faz? Aí a Adriana, calma meu bem. Aí pega o Kelder desse lado, os dois meninos do outro e vai. Não! É o contrário, é instintivo, é o homem que faz isso, porque ele tem mais músculos, ossos maiores, isso é biológico. E aí o homem tem esse papel de ser protetor da família, por isso Deus coloca à frente. Não é para ser um títere, não é para ser um ditador, não. Cada um tem o seu papel, a mulher vem com a sua ternura, com o seu jeitinho, e a gente aprende de um e do outro, e muito casamento acaba porque o homem não faz o seu papel, não está à frente, não é cabeça. A mulher tem que fazer tudo, ela é um banana. Ou acaba também quando a mulher quer ser a galinha do terreiro, pega a crista do marido e põe na própria cabeça. Aí o marido, não decido nada aqui, faz você do jeito que você quiser, como você quiser. Não consulta em nada, não está nem aí, porque está eivada de feminismo. E muitos não sabem que feminismo, ideologia de gênero, tudo isso aí vem do marxismo. Leia o Manifesto Comunista, de Marx e Engels. Marxismo é contra a família, está escrito lá com todas as letras, eu vou matar a cobra e mostrar o pau. Olha aqui, Manifesto Comunista, está na página 32 do livro editado pela Global Editora, de 1986. A abolição da família, aspas, isso é citação, até os mais radicais ficam indignados diante desse desígnio infame dos comunistas, sobre que fundamento, diante desse desígnio infame dos comunistas, sobre que fundamento repousa a família atual, a família burguesa, no capital, no ganho individual. A família, na sua plenitude, só existe para a burguesia,
mas encontra seu complemento na supressão forçada da família para o proletário e na prostituição pública. A família burguesa desvanece-se naturalmente com o desvanecer do seu complemento, e uma e outra desaparecerão com o desaparecimento do capital. E tem uma outra obra de Engels, intitulada A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, Rio de Janeiro, editora Best Bolso, 2014, página 79, dos pontos 2 a 4, né? Está aqui, aspas, a monogamia não aparece na história, portanto, como uma reconciliação entre o homem e a mulher, e menos ainda como forma mais elevada de matrimônio. Pelo contrário, ela surge sob a forma de escravização de um sexo pelo outro, como a proclamação de um conflito entre os sexos, ignorado até então na pré-história. Hoje posso acrescentar, o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia, e a primeira opressão de classes com a opressão do sexo feminino pelo masculino. E continua, a família individual moderna baseia-se na escravidão doméstica, franca ou dissimulada, da mulher, e a sociedade moderna é uma massa de cujas moléculas são as famílias individuais. E por último, então, é que se há de ver que a libertação da mulher exige como primeira condição a reincorporação de todo o sexo feminino à indústria social, o que por sua vez requer a supressão da família monogâmica como unidade econômica da sociedade. Vejam só, a mulher pode trabalhar, claro, meu irmão e minha cunhada trabalham os dois, mas nunca negligenciaram os seus papéis. E o problema são as conexões lógicas que eles fazem aqui, porque é como se o fato de a mulher exercer o papel de mãe e tal, ser uma forma assim de mantê-la fora do mercado, ou seja, a mulher não pode trabalhar? Não, ela pode trabalhar. Tá? Então, meus irmãos, nós vamos vendo aí como é que a cabeça da gente vai sendo feita. Muitas pessoas não entendem que existe essa orquestração internacional, não é só aqui não. Essas ideias viraram agendas. Aqui no Brasil, isso está mais vivo do que nunca. É o chamado marxismo cultural, e eu quero dizer para vocês, um católico não precisa ser marxista, porque no catolicismo a mulher tem o seu valor, o homem tem o seu valor, ninguém é melhor do que ninguém. No catolicismo nós aprendemos a caridade. Um empresário verdadeiramente católico vai se preocupar em não poluir o ambiente, vai se preocupar com o desenvolvimento sustentável, vai se preocupar com participação de lucros. Inclusive existe a economia de comunhão já defendida nas universidades como modelo de gestão que é proposto pelo movimento dos Focolari. A empresa Anjo de Albertino Colombo aqui no Brasil usa a doutrina social da igreja como modelo de gestão, e eles saíram em 2 anos de 17,4 mais ou menos, né, milhões de reais de lucro para 40,8, ou seja, mais do que o dobro. Precisa de comunismo para quê? Se o comunismo é ateu, se o comunismo prega a morte de Deus, por quê? Porque religião para Marx é o ópio do povo, e tem católico comunista. Isso é a maior estupidez, é a maior, assim, desculpem, é uma contradição, um paradoxo total. Eu entendo, meu irmão, minha irmã, se é o seu caso, que você tem um bom coração, uma boa intenção de querer a justiça social, mas o que eu quero dizer é que a gente não precisa dessa justiça social comunista. A gente precisa de uma justiça social centrada na caridade. A gente precisa da compaixão, a gente precisa da empatia. Isso tudo a nossa fé nos ensina, por isso nós não precisamos dessas coisas. E nós vimos quanta desconstrução e quanta desgraça o comunismo causou no mundo. Basta falar que foi muito pior do que o Holocausto. Se todo mundo se escandaliza com 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto, quanto mais os mais de 100 milhões de pessoas que pereceram nas ditaduras comunistas. O comunismo não consegue se impor se não for na base de ditadura. E nós aqui no Brasil estamos caminhando para quê? Não vou responder não, deixa você responder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.